Boa noite, jovens. Vou fazer 3 exemplos para vocês aqui sobre campo magnético e corrente elétrica, do livro do Alberto Gaspar. Vai ter umas pequenas diferenças em relação à forma que o autor do livro responde. Já chega nessa parte. Exercício 3 do capítulo 9 de Física 3 do livro do Alberto Gaspar. A figura representa um condutor retilíneo muito comprido, perpendicular ao plano da figura, percorrido por uma corrente elétrica contínua, cujo sentido está orientado para dentro do plano da figura. No A, os pontos 1, 2 e 3, no caso que estão contidos no plano da figura, estão à distância R1 igual a 0,05 metros, R2 igual a 0,2 metros e R3 igual a 0,3 metros. No caso é o raio de distância do condutor. No ponto 1, o módulo do vetor campo magnético B1, está identificado em relação ao ponto 1, é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Letra A. Determine a intensidade da corrente elétrica I que percorre o condutor. Então veja, como eu já sei de antemão o campo magnético, primeiramente eu vou achar a corrente elétrica. Na letra B ele pede, determine o modo dos vetores campo magnético B2 e B3 nos pontos 2 e 3, que a partir do momento que tiver essa informação, nós podemos solucionar a letra B. Já contextualizei a questão toda para facilitar. Veja, existe um traçado aqui, um caminho a ser seguido. Vamos lá. De acordo com a lei de Ampère, o campo magnético, num determinado ponto, para um condutor retilíneo, é igual a μ0I, μ0 vezes I, dividido por 2πr. No caso, vou identificar como R1 em relacionando com o campo B1. Vejam, esse μ0 é a constante chamada de permeabilidade magnética. E essa constante, vou anotar aqui, ela tem um valor de, no caso no vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Aí a gente coloca as unidades, que no caso vai ser Tesla vezes, no caso aqui, metro por ampere, que são as unidades presentes na equação. Mas isso não vai influenciar muito não. O que é que nós temos que fazer? Como eu já sei o campo magnético, no ponto B1, ou melhor, no ponto 1, que no caso é o campo magnético 1, então vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, que eu posso substituir como eu já fiz aqui, mas vou fazer de uma maneira mais simples. Eu comecei a substituir só para dar ideia. Porque quando você começa a resolver um problema, a primeira opção do aluno é direto para a pessoa que está solucionando, colocar os dados da questão. Mas como eu quero achar a corrente elétrica, que no caso é o valor de I que eu estou circulando, é melhor isolar o valor de I e evita ficar jogando número para lá e para cá e simplifica. Como no primeiro membro não tem denominador, coloca-se 1, faz o produto dos meios, então fica μ0 vezes I e fica 2πr1 vezes P1. O μ0, que é a constante, passa para o segundo membro, teremos 2πr1 P1 sobre μ0, que é a constante. O que nós fazemos agora? Agora sim substitui os valores, que fica bem mais simples. 2 vezes π, veja que eu não estou colocando o valor de π, porque na constante eu já tenho um valor de π. Então eu vou usar esse valor para eliminar. É a dica, que é diferente do que o livro faz, que ele coloca já o valor para a constante pronta. O raio é 0,05, que é o raio 1. O B1 é 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. E a constante é 4π vezes 10 elevado a menos 7. E como eu falei, nós podemos cancelar o π, o que facilita a nossa vida nas contas, e multiplicamos os demais valores. Aqui eu vou colocar de amarelo para manter a cor, para não ficar muito colorido. Então essa corrente I, o que nós vamos fazer? Só multiplicar e dividir todos os valores. Utilizando a calculadora fica bem mais simples. 2 vezes 0,05 vezes 1,5 dividido por 4. Que nós vamos ter como resposta 0,037 aproximadamente. Claro que tinha um 5 aqui, mas eu estou aproximando, usando só os algarismos mais significativos. Deixei só até o 7. Estou explicando esse detalhe porque alguém que fizesse poderia achar que foi um erro. Não foi. Eu peguei só uma aproximação aqui. 0,030, 10 a menos 7, que está embaixo, negativo. Quando você jogar para cima, ele vai positivo ao lado do
10 a menos 6. Vou reescrever isso aqui que está meio borrado. 10 elevado a 7, positivo. Como eu tenho 10 a menos 6 e 10 a 7, o 7 menos 6 sobra 1, então eu posso cortar o 10 a menos 6 e posso cortar o 7 e sobra só o 10. 0,037 vezes 10, então eu vou ter uma corrente de 0,37 amperes, a corrente que está sendo percorrida no condutor. Vamos dizer, a corrente que percorre o condutor. Letra B. Pergunta-se qual o valor do campo magnético nos pontos B2 e B3. Como agora eu já tenho uma corrente elétrica, podemos aplicar a lei de Ampère diretamente, que já foi dada no primeiro ponto, que é essa que eu estou circulando. Então, o B2 vai ser μ0I, ou seja, vezes I, dividido por, deixa eu reescrever, B2 é μ0I, apagou aqui um problema, só um momento. μ0I, problema corrigido. Então, vou deletar aqui para ficar mais simples. Então, fica μ0 vezes I dividido por 2π, e o R1 agora, no meu caso, vai ser o R2, que no caso é o segundo raio, no caso o segundo ponto. Ou seja, numa distância diferente. Ou seja, notem que esse ponto central de vermelho é onde está o condutor. É porque ele está perpendicular ao plano da figura. Por isso, como está vendo, por cima. Vamos lá. Substituindo os valores, nós vamos ter o μ0i, que novamente é 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante. A corrente nós já temos é 0,37. 2 vezes π vezes o R2. O R2 está na questão 0,2. Utilizando uma calculadora científica, facilita a nossa vida depois que a gente corta aqui o π. Fazendo tudo isso na calculadora científica, fica 3,7 vezes 10 elevado a menos 7, que é a única potência de 10 que temos na questão. Campo magnético medido em Tesla. Procedemos da mesma maneira para achar o B3. Escreve-se a lei de Ampère, com os respectivos valores 2π, no caso agora R3. Substituindo os valores, nós teremos que B3 multiplicado pelo valor da corrente, que é 0,37, dividido novamente pelo 2πr. Veja que esse 2πr é uma circunferência, porque o campo magnético ele envolve o condutor e, na visão geométrica, forma um círculo, as linhas de campo magnético. Então, é 2πr3, sendo que o R3 ele vale 0,3. Novamente, lançando a mão a calculadora científica, porque são continhas desnecessárias para fazer na mão, o campo magnético B3 vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Está solucionado o nosso primeiro problema. Vamos para o segundo. Questão 5, do livro do Alberto Gaspar, capítulo 9 também. No circuito elétrico simples, representado na figura, a força eletromotriz da fonte é de 1,5 volts e a sua resistência é de 0,3 ohm. A resistência do circuito é de 0,2 ohm. Essa parte do circuito nós já passamos, então nós já temos a noção. Letra A. Qual a direção e o sentido das forças de interação entre os ramos mais longos do circuito? De acordo com as forças de interação entre condutores paralelos, vejamos, no circuito a corrente ela vai do potencial menor para o maior, do negativo para o positivo. Então, a corrente ela passa pelo circuito no sentido horário. Então, nos ramos mais longos, as correntes têm sentidos opostos. No ramo de cima ela está indo para a direita, no ramo de baixo ela está indo para a esquerda. Quando os ramos têm correntes em sentidos opostos, então as forças de interação entre os ramos são forças de repulsão. Ou seja, no ramo de cima a força está para cima e no ramo de baixo a força está para baixo. Ou seja, um está repelindo o outro. Para ficar mais claro, se eu chamar esse ramo de cima de 1 e o de baixo de 2, então essa força de cima é a força de 2 sobre 1 e a de baixo é a força de 1 sobre 2. Veja que as forças elas tendem a afastar os fios e, logicamente, eles se afastam devido a essa força de repulsão. E está resolvida a letra A. Resolvi a letra A explicando na própria figura, que facilita, já que era só indicar os vetores.
E vamos para a letra B. Na letra B, ele pede qual o módulo de cada uma dessas forças. De acordo com a terceira lei de Newton, as forças de ação e reação entre dois corpos são iguais, têm o mesmo valor, mesma direção, mas se é o mesmo valor, o valor de uma já vale para a outra. Utilizando a força entre condutores paralelos, que é dada por μ0 vezes I1 e I2, esse 1 e I2 é a corrente que passa no fio de cima e o I2 é a corrente que passa no fio de baixo, que logicamente são iguais. Aqui é apenas para identificar. Multiplicado por L, sendo que L é o comprimento do condutor. Dividido por quem? Por 2π vezes d. Veja que nesse caso não é 2πr. Esse d é a distância entre os dois fios. O L é o comprimento do fio e o d é a distância entre os fios. Só identificando. E aqui nós temos um outro problema na questão. Eu parti da pergunta para desenvolver o raciocínio. Veja que falta uma informação. Que informação? Falta a corrente elétrica. Por isso que eu deixei um espaço aqui abaixo da figura da questão. A corrente elétrica aí, ela é igual ao somatório de todas as voltagens dividido pelo somatório de todas as resistências. Já estudamos isso. A voltagem a que está submetido o circuito é 1,5. E as resistências na questão temos duas, como podem ver. Tem o 0,3 e tem o 0,2. Então temos que somar os dois valores. Então teremos 1,5 dividido para 0,5, o que nos dá uma corrente de 3 amperes. Como as correntes de 1 e 2 são iguais, o que temos que fazer aqui é apenas substituir os valores. A constante é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 3 vezes 3, já que é 2 vezes. O comprimento do fio, como tem na questão, é 5 metros. Então, coloca-se o 5 dividido por 2π vezes a distância. Já a distância entre os dois fios é 2 centímetros. Então, não podemos esquecer que esse 2 centímetros tem que colocar 2 vezes 10 a menos 2, que transforma de centímetro para metro. Então, coloca-se notação científica que facilita. Eu posso, mais uma vez, cortar o π com o π para facilitar e usar uma calculadora científica para multiplicar todos os semelhantes e multiplicar e calcular as potências jogando 10 a menos 2 para cima, que ele está negativo, e ele vai positivo. Ele indo positivo desconta 2 do 7, então nós teremos 45, esse 45 foi o resultado de 4 vezes 3, vezes 3, vezes 5, dividido por 2 e 2. Então dá 45 vezes 10 a menos 4. Menos 5. Como tem um 45 vezes 10 a menos 5, mais uma vez aqui temos que usar a notação científica. Eu apaguei aqui demais, desculpem. 45 vezes 10 a menos 5. Para colocar em notação científica, tiramos uma casa decimal. Então teremos 4,5 vezes 10 elevado a menos 4. Essa casa desconta no 5. Então a força de interação entre os dois fios mais longa é 4,5 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Esse foi o nosso segundo problema. Vamos para o terceiro. Exercício 7, capítulo 9, física 3, livro do Alberto Caspar. Uma bobina plana, circular, de 5 cm de raio, de centro O, é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,4 amperes no ar. Determine o número de espiras dessa bobina para que o módulo do vetor campo magnético no centro da espira seja 2 vezes 10 a menos 4 Tesla, dado que a constante, que a permeabilidade magnética, é 4π vezes 10 menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Como ele diz que nós temos uma bobina plana e circular, então lembre, uma bobina, como é que nós temos? É um fio no qual você dá várias e várias voltas. Então, cada volta é uma espira. Então, ele pergunta, determine o número de espiras. É como se ele perguntasse o número de voltas. Porque juntando tudo, nós temos a bobina. Lembra da costureira que enrola um fio várias vezes na bobinazinha? Esse é o raciocínio. E supondo aqui um sentido para percurso da corrente elétrica, como se ela fosse da esquerda para a direita, a corrente I, então o campo magnético, ele se orienta mais ou menos como eu estou desenhando aqui as linhas de campo. Eu vejo que nesse caso as linhas de campo não são circulares, elas passam por dentro
do condutor. E ele quer saber qual é o campo magnético no centro dessa... determinar o número de espiras para que o campo magnético no centro da espira seja 2 vezes 10 a menos 4. Fiz só um desenho ilustrativo aqui. Então, como nós já temos a lei de Ampère, só que aqui tem um detalhe diferente, que não é um condutor retilíneo reto, então há uma pequena diferença. O campo magnético para uma bobina vai ser N vezes μ0i, porque N vezes esse N é o número de voltas, dividido por 2R. Por que não 2π? Porque o campo magnético ele não é circular, como no caso do condutor retilíneo. Ele passa por dentro desse, digamos, círculo da bobina, de cada uma das voltas da espira. Substituindo os valores que eu poderia fazer, mas como eu quero, na verdade, aqui é o N, é melhor, para facilitar a nossa vida, isolar o N. Então a gente faz, como eu fiz na primeira questão, faz o produto dos meios, fica N vezes 1, μ0 vezes I, igual a 2R vezes B. Esse μ0i passa por segundo membro dividindo, então N é igual a 2RB dividido por μ0i. Substituindo agora os valores, 2 vezes o R, que é o raio é 5 centímetros, mas, colocando de centímetro para metro, temos que ver que é 2 casas decimais, então fica 5 vezes 10 menos 2 metros. O campo magnético é dado na questão, 2 vezes 10 a menos 4 Tesla, a constante μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, e a corrente I, também é dada na questão, 0,4. Como o π a gente já sabe que é 3,14, utilizando novamente uma calculadora científica, teremos como resposta aproximada 3,98 vezes 10 a menos 6, que é a soma das duas potências que temos no numerador, vezes 10 a 7, que é a potência de baixo, que está negativa, quando se leva para o numerador fica positivo. Então teremos 3,98 multiplicado por 10. Por que 10? 10 menos 6, 10 é 7, sobra um 10. Então teremos 3,98 vezes 10, está 39,8 espiras. Para um efeito de raciocínio, nós podemos só fazer uma aproximação, apesar de que não seja o valor exato, mas melhora o nosso raciocínio. 39,8 é aproximadamente o quê? Aproximadamente 40 espiras, ou seja, foram 40 voltas para se fazer essa bobina. E assim nós finalizamos os nossos 3 problemas do livro do Alberto Gaspar.